A vida sempre nos oferece barreiras, desafios e a gente tem que parar uma hora e identificar qual é o caminho mais correto, se é que existe um caminho correto para enfrentar todas essas dificuldades. E em alguns momentos a gente não consegue vencer porque a nossa mente está muito limitada a certas crenças, a certas palavras que nos impedem. Hoje o nosso podcast, Mulheres em Alta Voz, vai falar sobre romper essas barreiras, superar esses medos e puxar a força que nós mulheres temos interiormente. E para isso, tenho três mulheres maravilhosas aqui que vão compartilhar as suas ideias, compartilhar as suas vivências, compartilhar o lado profissional, porque elas também lidam com mulheres e como essas mulheres conseguem se superar. Então eu trago hoje a Fernanda, a Lívia e a Adriana. Eu quero que vocês se apresentem, meninas, e contem um pouquinho da história de vocês. Muito bem-vindas. Pode ir, Fernanda. Quem vai? Pode ir. Eu sou Fernanda, terapeuta holística integrativa, uma consultora de bem-estar da doTERRA, e hoje eu consigo, através dos meus atendimentos, né, presencial e online, gerar transformação na vida das pessoas. E que essas pessoas que, escolhendo, né, uma autocura, escolhendo melhorar a sua própria vida, que elas possam conhecer também a oportunidade de poder realizar os seus sonhos, os seus projetos. Então, quando você leva um equilíbrio para as pessoas que escolhem, né, viver esse equilíbrio, esse autocuidado, essa opção de pedir ajuda a um profissional para que possa, né, melhorar a própria vida, elas consigam enxergar a esperança. Então, é muito gratificante para mim hoje ter essa profissão que enche o meu coração de felicidade. Quando você consegue ter uma pessoa que vem para você te buscando ajuda, né, para que ela possa escolha melhorar e que ela consiga ver que está dando certo, de que ela é capaz, de que ela pode manter o equilíbrio, de que nem tudo ela tem que dar conta. E assim, é uma honra, sabe, hoje eu ter, por escolha, né, essa profissão, porque fiz transição de carreira na pandemia, fui CLT a vida inteira e não estava mais preenchendo a minha essência como pessoa, né? De você trabalhar mais focando, não é nem questão de foco, porque eu acho que a gente vai muito no num hábito, né, de sociedade, da gente, as mulheres também, né, de ter que dar certo, de você ter uma profissão, De seguir um padrão. seguir um padrão, então também de você não se tornar dependente, né, daquela questão que antigamente, pelo menos para nossa geração, de um casamento convencional, do qual a mulher era a mulher do lar e o provedor era só o homem. Então, as mulheres se atualizaram nesse sentido. Então, a gente vai num ritmo, né? Busca uma formação, pensando nessa ascensão de vida, mas às vezes aquilo ali já não te preenche mais. Então, foi uma escolha minha buscar algo, na verdade, que me trouxesse liberdade. Mas uma liberdade genuína. Algo que realmente, quando você sorri porque diz que gosta, o sorriso ele vem daqui de dentro, né? Então, hoje em dia, eu consigo administrar o meu tempo, com as rotinas que eu tenho que fazer, porque quando você faz uma escolha, não é que seja mais ou menos desafiador, mas pelo menos você sente um prazer enorme por trás de todo esse movimento, porque você chega em casa à noite e fala assim, uau, valeu a pena, né? Mais um dia, mas com aquela sensação de missão cumprida, de você ter sido contribuição para o mundo. Então, para mim, é o que eu vivo hoje, né? E é uma satisfação quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Não por uma obrigação de salário no final do mês. Não estou querendo ser hipócrita ou enfim, demagogia com isso, mas é muito mais gostoso. É claro que o salário é necessário, a gente tem que pagar a conta, o boleto chega, mas você está num negócio que você está satisfeita, que você, como você falou, poxa, eu chego em casa, estou com meu dever cumprido, mas o meu dever cumprido no sentido positivo, e não porque eu tive que ir para o meu trabalho, porque eu tenho que pagar minhas contas, porque não, eu estou fazendo hoje aquilo que eu gosto, tá? E eu posso até dizer assim, aquilo que eu mereço.
né? Porque eu também venho de uma transição de carreira, eu levei um susto muito grande quando eu saí, depois dos 50. Vem um boom, sabe? Menopausa, um monte. Eu falei, meu Deus, o mundo desabou. Mas hoje eu digo que eu tô bem. Eu tô bem, apesar de todos os desafios que eu enfrentei, eu digo que eu tô bem. Porque eu tô seguindo uma carreira agora que tá me dando satisfação. E esse orgulho que eu tenho de mim, de saber que eu tenho um outro potencial, além do que eu imaginava que eu só tinha atrás, porque eu estava dentro de uma caixinha, sem imaginar quanto eu poderia florescer fora daquele ambiente, né? Isso é muito gostoso, gente. Isso é muito libertador. E ouvir outra mulher falar que ela está cumprindo a jornada dela e ela está feliz porque ela está nessa jornada é muita contribuição para gente. Né, Lívia? Sim, muita contribuição. Prazer, meu nome é Lívia Ferreira, sou mentora de mulheres empreendedoras e eu comecei a minha jornada também com inconformada, né? Eu trabalhava muitos anos na parte do varejo farmacêutico, era gerente, e me veio muito a questão desse propósito, né? Quando eu morrer, o que eu vou deixar? Legado, Né? Legado. O que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus amigos? E isso bateu muito forte porque eu era uma pessoa que apenas trabalhava. Só trabalhava mais para ter no final do mês. Eu vivia pelo dia 5 e dia 20. E o dinheiro é importante? É muito importante, porque a empresa não funciona sem o dinheiro, né? E só que a gente não pode esquecer que a gente precisa contribuir, né? Não só na nossa vida, mas na vida dos outros. E isso bateu muito nessa questão, porque a contribuição que nós devemos ter com o mundo vem primeiro em a gente se conhecer, em a gente saber o que a gente gosta. E eu não sabia o que eu gostava, o que me fazia bem. Então, qual era o seu prato favorito? Não sabia. Sabe do Então, filho, sabe do marido, mas não sabe o teu. isso aí, porque se me perguntasse, eu sabia deles, mas de mim, não. Então, isso que eu trabalho hoje e veio essa questão muito forte em mostrar às mulheres empreendedoras o que é importante além de você contribuir com o seu trabalho para o mundo, mas o que você vem fazendo também para si. Porque, como a Fernanda falou, essa questão do bem-estar, isso tudo está ligado, porque hoje eu estou num nível que eu quero entender e eu preciso saber quando eu chegar num outro nível que eu desejo, como eu quero estar, como eu quero usufruir tudo isso. E como você vai entregar também, né? Porque é assim, o processo que é o Isso desafio, aí. né? A gente sabe onde você está, porque é o presente, o futuro você almeja, você visualiza, mas e o processo? Isso. Você tem que trabalhar o passo a passo e estar prontos para os desafios, porque tem muitas coisas que vêm fora do nosso controle. E como é que você sabe, consegue lidar com isso? E aí vem a inteligência emocional para nos ajudar. Será que eu me conheço muito bem para passar por uma tempestade, passar por uma barreira, enfrentar esses desafios? Isso, porque a gente trabalha numa questão pensando no dinheiro, né? Tudo é o dinheiro. Você precisa comprar uma roupa, você precisa se alimentar, você precisa sair, mas eu preciso de saúde. E como que você vem lidando com isso tudo? Com os desafios do dia a dia, com os processos que você vem almejando passar. Então, eu fiquei muito pensativa quando eu caí em si, porque quando eu começo um processo de mentoria, a primeira coisa que vem nesse processo é o autoconhecimento de si.
Porque a gente precisa primeiro se conhecer, entender o que a gente gosta, entender quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos, né? Que aí as nossas sombras. E uma frase que eu ouvi e que eu gostei muito é: quanto mais a gente cresce e brilha, a nossa sombra aparece. Então a gente precisa entender essas sombras, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia. Integrar, né? E isso. Então, assim, a gente não é só luz, a gente tem a nossa parte sombra, a gente precisa entender elas, que muitas das vezes a gente não quer aceitar, né? Mas a gente é imperfeitos também. Então, nessa parte do autoconhecimento, a gente tem que se autoconhecer para entender esses defeitos, né, que podem ser melhorados, até para a gente lidar com o outro. Porque é muito fácil, né, Beth, eu olhar para você, eu conhecer você, e aí eu sei. Ai, a Beth gosta disso, gosta daquilo. Não, a Beth não gosta. Mas e eu? Isso aí. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, porque quando eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto, também sei limitar para E o você sabe outro. se colocar Sim. onde você quer, Isso. né? Então, o autoconhecimento é importantíssimo. Você se autoconhecer até para você cuidar de si mesmo. Com certeza. Então, Geral, Você falou uma coisa que é legal também, assim, porque a gente tem, quanto mais a gente cresce, as nossas sombras, elas aparecem. Essas sombras, elas podem também vir através de uma dor que a gente esconde. Ela pode vir também através de um medo que a gente tem, sei lá, de vivenciar uma história, um novo, e não vai saber como. não sabe Não é? E não sabe como ela vai, o que me espera lá na frente? Será que eu vou dar conta? Aí vem aquele medo, aquela insegurança. Será que é pra mim? Será que não é? O que você acha? é verdade. É importante realmente, o autoconhecimento é fundamental, né? Em todas as áreas da nossa vida. Aproveitar já me apresentar. Sou Adriana Matos, sou terapeuta holística, integrativa, especialista em qualidade de vida e bem-estar, porque eu atuo em várias áreas dentro do bem-estar, né? Eu iniciei a minha jornada lá atrás, em 99, como esteticista. E ao longo dessa jornada eu fui identificando que muitas mulheres chegavam a mim não só pelo que elas viam no espelho, e sim pelo que elas sentiam, que isso é muito forte, né? E aí eu iniciei minha jornada de autoconhecimento, né? E desenvolvi em várias técnicas terapêuticas justamente para ajudar essas mulheres a se conhecerem melhor, se respeitarem, né, seus limites e entenderem o que faz sentido para elas, como a Lívia estava falando, muitas vezes a gente entende o que o outro gosta, o que o outro quer, mas não entende o que a gente mesmo gosta e quer, né, o que a gente está sentindo ali naquele momento. E eu trabalhei como CLT durante bastante tempo, e quando eu fui mãe, eu tirei um período sabático de uns 2 anos para cuidar do meu filho, que ele teve alguns comprometimentos respiratórios, e iniciei como empreendedora. Estou nessa jornada aí ele vai fazer 19 a 17 anos como empreendedora, e foi assim uma virada de chave na minha vida, poder ter essa flexibilidade, né? Porque nós, como empreendedoras, temos essa flexibilidade, né? Fazer o nosso horário. Muitas vezes a gente trabalha até mais, né? Sem Do que o dúvida. CLT, sim, né? Sem dúvida. Mas com o nosso propósito, né? Você fazendo o que você gosta, o que faz sentido para você. E eu amo tudo que eu faço. Sou também instrutora de yoga, trabalho com várias. Estou me formando em psicanálise. A gente nunca pode parar de estudar, Sim. né? Quanto mais a gente aprofunda, né, no autoconhecimento, mais a gente quer entender mais. Quanto mais ferramentas a gente puder agregar ao nosso trabalho para contribuir com mais mulheres. Eu tenho mentorias também para as mulheres, para terapeutas, e ao longo assim dessa jornada já, graças a Deus, consegui contribuir com muitas pessoas, e
é só o começo. Esse é o lado positivo também, né? A Sim. gente conseguir com essa virada de chave, porque todas nós aqui fizemos uma virada de chave e a gente contribui para o outro. Isso é muito gratificante também. E em toda essa jornada, a gente passa sempre por muita dor, por muito desafio, por por muitas situações que chacoalham a gente, né? Uhum. Sacodem, e aí a gente tem que decidir, ou fica naquela situação que, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ou vai embora. Sim. Segue. O meu foi a virada de eu ter saído do CLT, começado a estudar para me entender como mulher, me entender como pessoa, me entender o meu lado espiritual também. Aí eu me formei em terapeuta cristã, enfim, hoje eu estou nessa jornada e ainda tenho muita coisa para construir. E eu queria saber de vocês, qual foi essa chave? Qual foi essa mudança? O que aconteceu que vocês tinham a opção de ficar onde estavam, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, mas não, agora eu quero seguir em frente. O que mudou? Qual foi o ponto-chave que vocês acenderam a luz para ser a hora de mudar é agora? Então, no meu caso, como eu falei, quando eu fui mãe, né, meu filho teve alguns comprometimentos respiratórios, justamente quando eu precisei voltar a trabalhar. E aí eu coloquei ele na creche, ele teve bronquiolite. E isso tem muito, na terapia a gente entende muito que tem a ver também com a perda do contato, né? Eu trabalho com algumas técnicas terapêuticas de autocura, e quando eu estudei essa terapia, que eu fui realmente entender o motivo dele ter tido esses problemas respiratórios que tem a ver com a perda do contato, a sentir a falta, né, da mãe. E aí eu precisei realmente, eu decidi ficar em casa para cuidar do meu filho. E quando ele já estava maiorzinho, eu pensei, não vou mais voltar para o CLT, porque eu quero, como eu optei ser mãe, eu quero ter mais tempo para cuidar do meu filho. E por esse motivo eu iniciei na minha jornada como empreendedora. E eu vejo que hoje foi a melhor escolha da minha vida, porque eu realmente tive essa possibilidade de estar mais tempo com ele. Hoje ele é super parceiro, um dos meus melhores amigos, né? Ele e E meu você marido, também, né? né? Você também deve ter se conhecido muito mais, ter Sim, tido mais liberdade com para cuidar de certeza. você, corpo, mente, tudo que Sim, caminha junto para estar com teu filho sim, agora. com É certeza. interessante que eu ouvi uma vez uma pessoa falando e eu falei, cara, isso é loucura, não é por aí não. Que toda doença ela tem como é que é? Uma finalidade, Uma uma compensação. compensa. Não, Não não é é uma um ganho compensação, Cristina. indireto. É, como se fosse É o ganho assim, indireto. ganho indireto. Então, assim, se eu fico doente, ou é para chamar a tua atenção, Sim, ou é para ganhar mais atenção de uma outra pessoa. E de uma certa forma é até involuntário, mas é uma sim, verdade. é É inconsciente. inconsciente. É, É inconsciente isso. E você parou exatamente no momento em que ele estava precisando desse sim, aconchego, né? sim, Desse amor. E sim. tudo começou a funcionar bem. Até você tá melhor. Com Não certeza. é? E é por isso que eu sempre falo, até nos desafios, né? A gente precisa encontrar o lado positivo, Sim. né? Porque tudo tem Tem um Um porquê. porquê, né? Um aprendizado. E quando a gente vira essa chavinha, as coisas fluem com muito mais facilidade, né? Com certeza. É uma liberdade. O meu ponto de virada foi um pouco sem perceber. Foi o meu próprio organismo que quis me paralisar. É tipo stop, né? Olha aí a Então, atividade da doença. É a atividade É da isso que eu doença. queria. que começou. Eu sempre gostei muito de trabalhar, e nisso eu não dava limite, eu não tinha limites. Então, era direto. E aí chegou um momento que eu achei que eu podia tudo, eu conseguia tudo. Eu era aquela pessoa que eu não entendia quando uma pessoa falava que não conseguia. E aí chegou um momento da minha vida que eu comecei a ter tonteiras. Era assim de segurar. Falei, mas o que é isso? E aí eu fui no otorrino e ele falou que não tinha nada, que eu não tinha nada. E falou, como é que tá seu sono? Eu falei,
Não sei. Pra que dormir, Como né? é que a gente não se observa, né, Pra que gente? dormir, né? Dormir é poucas horas. Aí ele tá. Me passou um medicamento, tarja preta. Eu falei, gente, para. Que eu não preciso disso. Pra que isso? E aí, eu tô te encaminhando pro psiquiatra. Eu falei, Aquilo. gente, eu não tô louca. Aí ele, vamos lá. Passou pro psiquiatra, mas mesmo assim eu fui. E chegando lá, ele me passou uns medicamentos. E aí que eu comecei a ver que, assim, quando você não se observa, chega um momento que realmente o seu cérebro ele te para, porque ele te limita. Quando você não tem limite, ele te limita. Sim. E aí eu fiz aquele processo para eu dormir, né? E o cérebro também cansa, né? É, Ele Sim. cansou e ele falou, ele é hora de cansou e você foi um também. momento que foi o quê? Ele começar a me dar essa questão da tonteira. Mas mesmo assim eu não parei e fui. E foi aí que, nessa época eu não tinha filho, e foi aí nessa época que eu via ter a depressão por conta de ansiedade. Então já era uma ansiedade em excesso, né? Esse desequilíbrio que estava tendo fazendo eu ter todos esses sintomas. E quando eu tive a depressão, é uma coisa assim que você observa, só você entende, porque é uma luta diária, é uma luta de você contra você mesmo. Não tem outra pessoa ali, não tem quem você culpar, não tem nada. É só você, porque a sua melhora também é com você, porque você pode tomar os seus remédios, você pode fazer as terapias, você pode fazer o tratamento com o psicólogo, mas se você não decide que você quer melhorar, que você vai melhorar, você não melhora. É uma Verdade. permissão, né? Na verdade, é uma permissão. Ninguém faz nada Ah, por você a não ser você mesmo. Isso aí. Então, o medicamento, ele te auxilia, ele te ajuda, ele vai dar realmente te ajudar a entrar no equilíbrio, mas se você não fizer por você, não tomar a decisão de falar assim, eu vou ficar curada, eu quero me curar, você não consegue. Porque ninguém pode te dar o que só você pode dar. Ninguém consegue. E esse processo, para mim, foi um autoconhecimento, porque eu comecei a me olhar. Porque eu tive que buscar o meu autoconhecimento, porque eu não estava entendendo o processo. Uma pessoa que sempre fez tudo regrado. Eu era muito relógio, eu não uso mais relógio, porque o relógio ele ativa essa ansiedade para mim, né? Então eu tirei ele, eu sei que é uma coisa que eu não posso, porque eu fico viciada em fazer tudo cronometrado. Então, Olha, as o que está se coisas. gerando aí, né? E aí eu fui fazendo esse processo. Aí eu tive o meu filho. Aí veio essa inconformação de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quem será a Lívia, né? E nessa busca do autoconhecimento, lidar com todas essas sombras, esses desafios, eu tive muito trabalho, porque desconstruir aquela imagem, né, que você pode tudo, você faz tudo, e é assim, você faz tudo, você pode tudo, mas nem tudo está no teu controle, e você tem que aceitar. É esse o equilíbrio. Você precisa aceitar as coisas que também estão vindo contra partida para você entender se você precisa parar, se você precisa desviar, se é um momento de você recuar para você dar passos melhores na frente. E você entender também que nem tudo você vai conseguir controlar. Não adianta querer abraçar o mundo
porque tem coisas que vão fugir do teu controle e aí vai te gerar um estresse muito maior. Então, era Que por eu tenho conta que manter disso. aquela. Eu também já fui desse jeito, gente. É horrível. Que você quer controlar É um toda aquela controle. situação e como eu não conseguia fazer esse movimento de controlar tudo, aquilo me dava um estresse. Um estresse, uma ansiedade. Eu falei, não, não dá. Mas eu só consegui parar quando eu fui demitida. E eu vou te falar, 20 e tantos anos trabalhando nessa rotina, foi até difícil. Fiquei 1 ano, 2 anos, e naquela, sabe, naquela roda, e tem que ser tudo do meu jeito, tem que fazer assim. De vez em quando eu me pego desse jeito. Falei, não, peraí, para, que eu não tô mais lá atrás. Sim. Agora eu preciso respirar um pouco, senão. Num caso, eu continuei trabalhando e eu fui aprendendo ali dentro do meu trabalho a me limitar. E aí eu fui aprendendo com as pessoas que eu até olhava assim, cara, porque eu era o tipo de pessoa que eu só tinha horário de entrar no trabalho. Horário de sair eu não tinha. Porque eu queria entregar o meu melhor, eu queria fazer tudo o que eu tinha designado para aquele dia. Então, enquanto eu não fizesse, eu não saía. Tava bom. Não estava Tava bom. bom. E tinha aquelas pessoas que falavam assim: olha, deu meu horário, tá, tchau, vou embora. Olha, hoje é Não aceitava sexta-feira, isso. vamos no barzinho, tal. E eu era casa, trabalho, trabalho, casa, e eu não entendi esse lazer que eles, né? E aí eu comecei a aprender a participar disso. E aí eu fui vendo e entendendo o que eu gosto. E aí você vê a sua história. Poxa, quando eu era mais jovem lá. Quanta coisa eu poderia ter feito, aproveitado, o que eu fazia e E hoje o eu não consigo fazer quanto a mais. gente, né, também aproveitou. E chega um momento da nossa vida, parece que a gente esquece, Estaciona. né? Esquece de quem você era e você tenta construir uma outra pessoa perfeita, uma pessoa. Eu não sei. Não é os seus olhos, mas é ao olhar do outro. A gente Sim. quer ser perfeita. Sim. E não existe a Não perfeição. existe. E a gente precisa aceitar. Com Não certeza. somos perfeitos, Gente, né? ainda bem que não existe. Ainda bem que Não existe. Ainda bem que não existe. Com Porque aí certeza. você vai errar, você vai acertar, você vai crescer. Eu tive uma dificuldade muito grande com essa questão de perfeição, que tudo tinha que ser muito. Se saísse qualquer coisa fora do lugar, meu Deus do céu. Hoje não. Hoje se eu errar, errei. Hoje se der alguma coisa que, sei lá, que fugiu do meu controle, eu vou tentar acertar. Se eu não conseguir, sinto Paciência. muito. Não é assim que tem que Sim. ser, Fernando? Eu tô em êxtase, confesso. Eu tô aqui. Não, porque quando a gente fala que o convívio com pessoas faz a gente até ter uma conexão, né? Eu estava pensando na história de vocês e o que moveu a minha vida dessa virada de chave. Mas hoje eu vou falar algo novo, que agora me deu uns gatilhos do que eu estava ouvindo ela falar, porque né, a Fernanda, a gente acaba indo muito no automático de um padrão. Isso. Então, assim, se eu disser hoje qual foi o motivo que te moveu, eu acho que eu fui movida. Porque talvez do início, né, da condição, porque aí você termina os estudos, vai para uma faculdade, aí tu pensa algo que deu financeiro ou algo do tipo, eu acho que eu fui direcionada por um caminho que talvez não fosse o meu próprio caminho. Porque a Fernanda, às vezes eu falo muito para as pessoas que convivem comigo, que eu sou uma pessoa de movimento. E eu sou uma pessoa empolgada mesmo. Mas o que quer dizer empolgada mesmo? Para eu fazer algo, aquilo tem que me motivar. Porque eu não sei não ser autêntica. Então, assim, ou eu gosto ou eu não gosto. E eu não estou dizendo que a minha profissão foi uma escolha infeliz, não é isso. Porque tudo que eu me promovo a fazer, eu gosto de fazer gostando. Porque isso não é para você entregar o seu melhor, e nem no caso da perfeição, de você estar empolgada, acordar para fazer aquilo. Nossa, nem que fosse a minha profissão inteira, eu sempre sorri muito, eu sempre brinquei muito, eu sempre tive humor, mesmo nos momentos de estresse, né? Que a minha formação, eu sou contadora, e a minha área era a área tributária, então eu trabalhava com muita legislação. Gente, Mas eu não queria era. ser assim, porque quando eu tava irritada, na cara a pessoa já via, o negócio deu ruim ali. Não, Porque eu não consigo, gente. irritada é uma Paciente. coisa, mas por isso que eu tô te falando, eu gostava do que eu fazia. Sim. Mas assim, eu acho que a virada de chave, eu comecei a entrar no automático. Se for dizer qual foi. E aí eu comecei a não. Aquilo ali já não estava mais fazendo tanto sentido.
o tempo todo a mesma coisa, né? Você Vira avaliava, mecânico, né? Acho E que vira aí, muito eu tava mecânico, querendo né? algo Fica muito fácil, né? nem fácil, porque assim, era bem árduo, mas assim, não tava mais fazendo sentido. Não te desafia. Isso. E aí, o que que aconteceu? No meu caso, por eu não ter algo definido pro rumo, eu acabei adoecendo, porque eu tive burnout. Então, e engraçado, né? Como é que faz a diferença? Eu acho que eu falei isso até no outro podcast, de você, quando você escolhe buscar ajuda, foi crucial na minha vida o acompanhamento da minha psicóloga. Porque quem me orientou do que, até por me conhecer por um longo tempo, porque eu fiz terapia quando eu perdi minha avó, porque eu entrei em depressão, que era o amor da minha vida. Minha mãe, né, trabalhava fora e minha avó que me criava. Então, foi uma perda muito grande e foi crucial aquele momento a terapia. E a depressão, como você falou, quando você está, é só você por você. Ninguém pode, você não. Eu não estava conseguindo dar conta de mim. Aí eu falei, eu vou buscar um profissional porque eu não estava Você se conseguindo. olha no espelho e você não vê sentido, não vê. Não vê. E isso é verdade É muito mesmo. ruim, né? É verdade. E aí, fazendo tempos de terapia por essas questões que não eram a profissional, a psicóloga falava sempre isso também para mim. Eu sou muito dessa coisa do convívio de pessoas, de parar para ouvir. O mundo está precisando disso, mas eu sempre fui, não é ser a salvadora da pátria, não. De você querer ajudar todo mundo, não é isso. Mas eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de tá tudo bem. O meu jeito de ser, às vezes, ele acaba assustando para quem não está acostumado, porque não é algo forçado, é o meu natural. De oferecer ajuda, de acolher, é da minha natureza. Eu não vou forçar isso. E aí eu não estava me encontrando, né? Então ela falou, deu essa sugestão de você partir. Ela achava que eu tinha que fazer até psicologia, mas assim, eu acho que eu seria mais do cuidado. Eu não sei do ouvir, né? Uhum. Por exemplo, eu sou terapeuta holística. Eu gosto muito dessa coisa da energia também, né? De você trazer o equilíbrio para o outro e tal. Então, como eu não fiz, eu acho que a vida fez por mim, né? No sentido assim, olha, vai porque você não está enxergando, porque hoje em dia eu enxergo. É isso que eu quero dizer. Então, assim, eu não estruturei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Do nada Foi mudou, acontecendo. mas hoje em dia eu vejo que eu me encontrei. Sim. É isso que é legal. ótimo. Então, assim, eu acho que foi a vida que foi fazendo por algo assim. Aí você chega a cair doente, e hoje em dia eu adoro essa liberdade. E aí você conhece gente diferente, aí você fala. E interessante, né? Porque a gente aprende quando a gente lida com pessoas muito diferentes com a gente, mas com pessoas muito iguais a gente, né? Porque essa questão que ela falou também da questão das sombras, não é nem por identificar, é para você poder se acolher. Sim. Porque assim, não dá para sorrir o tempo todo quando às vezes aquela coisa que acontece ali não está no Tá seu chorando contexto. por dentro. Não existe isso, entendeu? Mas, tipo assim, é que nem você querer acertar o tempo todo. Cara, errei, mas que bom. Mas assim, você vai. É que nem os desafios. Eu tô pegando um gancho de cada uma. Por isso que eu tava aqui ouvindo, porque eu fui pegando um gancho de cada uma de vocês. É que nem os desafios. Tudo que é novo, ele gera essa sensação de você sair da zona de conforto. Sim. Mas aí você escolhe, né? O medo vem. E aí você faz o quê? Você deixa o medo te dominar ou você segue? E quando a pessoa escolhe seguir, é tão legal. Sim. Porque assim, ontem eu estava participando de um evento e para todas as coisas que estavam acontecendo, que eram novidade para quem estava comigo, eu tinha uma solução porque eu já tinha vivenciado antes. Isso é muito Então, bom. tudo a gente aprende. Sim. Mas às vezes a gente não consegue perceber isso. Uhum. E é isso que é legal. E hoje eu me vejo, né? O bem-estar do cuidado da terapia. Mas eu estava conversando ontem com uma consultora minha. Eu acho que o que está faltando nas pessoas é a mentalidade delas poderem realmente limpar as crenças e elas conseguirem acreditar que elas são capazes. Sim. Porque se a gente deixar o medo vencer, outra coisa importante que eu tenho percebido muito e o que às vezes falta em algumas pessoas, quando você está trabalhando com um grupo de pessoas, a gente tem que ter a empatia de que aquela pessoa que está no começo, ela vai passar por todos os medos e inseguranças que você em algum momento já passou. Então não é porque hoje
para mim já está mais fácil, eu já sei falar melhor, eu já sei fazer melhor, que eu tenho que achar que aquela pessoa que está começando, ela tem que vir já no meu ritmo de hoje. Sim. Não é. Eu tenho que mostrar para aquela Uma pessoa, jornada, né? acolher ela na dificuldade dela, motivar para que ela, na verdade, encorajá-la para que ela saiba que ela vai conseguir, mas mostrar que você está com ela, para que você dê o suporte para que ela consiga fazer também essa trajetória, Sim. entendeu? E é essa contribuição que eu acho que que me preenche, né? Sim. Da minha profissão hoje, tanto do cuidado em consultório, como também trabalhando com mulheres incríveis, que eu também trabalho com homens, mas de você poder, vem, vamos lá que eu tô contigo, vamos lá que eu... Isso que eu acho que estava faltando, do que você, né, um escritório, Sim. um computador, e você... Aquela coisa muito limitada, Não né? é. Aquela coisa muito Sim. certinha, Não é muito muito limitada. robotizada, né? Robotizada, Sim. exatamente. Entendeu? Eu acho que É. era isso que estava faltando, porque hoje em dia eu falo, aí eu falei, a maluca que sorri, né? Eu falei, por quê? Mas assim, porque é espontâneo. Sim. Eu realmente, às vezes, o corpo cansado, Sim. Sim. porque de movimento, né? Você ir e vir para alguns lugares, mas, gente, dentro de mim é muito gostoso. Então, é verdadeiro isso, É entendeu? a tua Sim. liberdade de É. escolha, na verdade é isso. A tua história, ela se parece um pouco com a minha, porque quando aconteceu, eu saía, a primeira coisa, eu falei, caramba, o que que eu vou fazer agora? Porque na minha cabeça, só funcionava daquele jeito. Só sei ser secretária, só sei fazer isso, só sei fazer aquilo. Quando eu comecei a me descobrir, fiz terapia, entrei, dei uma surtada também, né, gente? É normal, dei uma surtada. Ela falou, né? Normal. Né? Acordei e falei, caramba, hoje eu não vou trabalhar. E aí? É. E aí que eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa para fazer. E aí eu fui me conhecer. E essa situação, hoje eu vivo um cenário que me preenche muito. O meu financeiro é totalmente diferente daquilo que eu vivi, sem sombra de dúvida. Mas eu sei que ele vai aos pouquinhos se ajustar, mas quando eu saio de uma rotina, quando eu saio de uma tarefa, eu saio bem. E aí eu chego em casa, bacana, eu me preenchi. Quando você fala assim, poxa, é bacana eu estar ajudando alguém, é bacana eu conhecer uma pessoa que é ou igual a mim, diferente, você está crescendo. É. E como a gente, principalmente nós mulheres, precisamos desse conhecimento, sabe, dessa diferença, que a gente Sim. cresce nessa jornada, entendeu? Com Eu cresci certeza. muito, eu vou sempre falar de tudo aquilo que eu vivi, porque a Beth que era antes, para a Beth que é hoje, ela está num patamar muito maior. Financeiramente? Não, mas do lado espiritual, emocional, sem sombra de dúvida, gente. É uma tranquilidade que dá, é uma liberdade de expressão, onde se você faz alguma coisa, me bota num ambiente que aquilo não é pra mim, não. Então, não quero, obrigada, Fernanda, não vou, fica feliz, e a vida segue, você vai no teu caminho, eu vou no meu. Você consegue entender essa liberdade? Sim. Que você, Sim. de ir e vir, é a liberdade de ir e vir. Não estou dizendo com isso que quando eu estava no CLT, o CLT foi ruim. Não é isso. Mas se eu comparando todas as situações, hoje eu sou mais livre. Porque a liberdade de horário, a liberdade de escolha, sabe? A liberdade de tempo, a liberdade como um todo, ela me fez mais leve. Eu antes era uma pessoa extremamente estressada, gente. Nossa O, Senhora. o CLT, eu também não tenho nada contra o CLT. Nada, nada, nada. Só que quando você vai trabalhar para alguém, você está vestindo a camisa daquela Isso. pessoa. Então, com essa camisa, vem os valores dela, Sim. vem tudo englobado dentro daquela empresa que você precisa entender e começar a identificar se faz parte de você também. Porque não tem nada a ver você trabalhar para alguém. Porque Sim. você sempre vai estar trabalhando para alguém. Sim. Mas você tem que se conhecer para entender se aqueles valores fazem parte de você. Porque quando você começa a trabalhar em valores que não são compatíveis com os seus, aí você, sem entender, você começa a ter esses desafios, porque o teu próprio sistema vai dando choque de realidade. Porque você vai falando, não estou gostando Sim. disso. É uma violência contra você. Não tô, sabe? isso não tá, e você não Não é entende. compatível, né? Você não entende. Por quê? Porque você não tem o autoconhecimento de si próprio. Sim. Você não sabe quais são os valores, qual é a ética que te conduz. E você está fazendo aquilo que você não gosta, que você não quer fazer. Então, quando você chega em casa, é aquele peso.
Quando você sai de casa para ir para aquele trabalho, é aquela angústia. Vai Mais um arrastada, né? dia. Sim. Mas quando você trabalha com prazer, que é dentro daquilo que você quer, que você gosta, que entende que os valores são os mesmos que os seus, você se motiva. E independe de ser certeza. CLT ou autônomo, entendeu? Esse Independente, aí tá dentro de Isso você. aí, tá dentro de você. Exato. Para você poder saber exatamente qual é o caminho que eu quero seguir Isso, pra porque frente. você pode ir nessa empresa, você subindo de cargo. Sim. No caso, eu subi de cargo, eu colocava sempre assim, 3 anos. 3 anos tem que ser desenvolvido. E eu ia trabalhando para quê? Para quando chegasse esses 3 anos, já me disponibilizasse para alguma a vaga que eu queria. Mas só que eu não entendia que eu precisava identificar esses valores. Então, eu fui me mutilando. E chegou um momento da minha vida que a vida, ela é assim. Se você não escolhe, ela escolhe. Ela vai te Sim. empurrar. Ela vai. Sim. E quem não entende isso, chega nesse abismo. Porque ela vai realmente te colocar num ponto de decisão. Ou é isso, ou é aquilo. Agora Sim. você toma. Olha que coisa interessante de duas falas que ela teve. A primeira pergunta: por que que a gente acaba chegando num nível de ter que a vida mover pela gente, né? E não, acho que tem que, tipo, a gente tem que doer muito para a gente tomar uma decisão de fazer algo. Mais uma vez, aquele ponto. A questão do medo que acaba, às vezes, fazendo a gente viver aquela insegurança de decidir. Agora, uma coisa muito interessante, porque a gente que vem, acho que todas nós tivemos a experiência da CLT. Ela falou uma coisa que não é de tão errado. Eu, a cada 3 anos, eu me condicionava o que eu poderia fazer para eu mudar de fase na minha vida. Criou uma meta, né? Eu acho que a grande lacuna, quando uma pessoa sai, às vezes, do CLT para empreender, ela descobrir a responsabilidade que ela é dona do próprio negócio. Porque se uma pessoa, quando ela trabalha por conta própria, onde ela não tem uma hierarquia, entre aspas, se ela não tiver uma intenção ela também não chega a lugar nenhum. Mas aí é a hora de Sim. pedir Né? ajuda, não é? Não, mas às vezes a pessoa não percebe por quê. A tal da liberdade, aí que eu estou te dizendo da Sim. dualidade, a tal da liberdade que eu quero viver, quando é que eu vou sair dessa liberdade para Sim. entender que. Precisa botar meta. Entendeu? Sim. Porque senão tem gente que usa a justificativa do empreender como não se chegar a lugar Sim. nenhum. Uma muito fala da diferente, Beth. né, de ter a liberdade Isso. e não ter foco, né, Um no que você- direcionamento. no que você deseja. Com a responsabilidade. Liberdade com Preciso responsabilidade. Isso. Isso. construir alguma coisa. Isso, e uma Certeza. fala que a Beth falou que é interessante, também tem esse conceito, né? Quando a gente passa a empreender, a questão do financeiro não é nada comparado ao que eu vivi. Mas por que que a gente, quando empreende, a gente não acha, se quando a gente trabalhou para o CNPJ que não era nosso, a gente trabalhava arduamente para dar lucro para uma empresa, por que que eu tenho que me sentir talvez inibida ou não com uma motivação de que o meu potencial também possa abrir minha porta para prosperar financeiro? Não, sim, mas Não, como eu tô nesse início, assim, não, eu isso tô é pra todos construindo nós. toda. Mas o teu Não, pensamento tá errado, entendeu? De não. todas nós, Sim, que às vezes o acham assim, esforço não, tem que ser eu o estou mesmo, né? empreendendo, mas eu não posso dizer que o meu foco é para o financeiro, é só para liberar. Entendeu mais ou menos Entendi. essa jogada? Sim. Então, assim, às vezes a gente se condiciona, porque tudo se eu falar que é dinheiro, é ambição, se eu falar é só interesse. Então, são umas crenças. Crenças. Mas que isso a que eu gente falo agora, é constrói. uma de Sim. crença. É, Porque, de uma certa forma, gente, você precisa do dinheiro pra tudo. É. Tudo. A E de gente forma precisa positiva. trabalhar a meta. Dinheiro é Sabe? Tem uma- energia, né? Isso É aí. uma energia de troca. Sim. Né? Você está trocando o seu serviço e a pessoa está te pagando, né? É uma energia. Quando a gente faz isso com essa mentalidade, né? Com essa intenção, o dinheiro é consequência, né? Ele vem com mais leveza. E até porque essa questão do empreender, tem pessoas que quando passam, às vezes eu estou convivendo com muita gente, mas às vezes eu pergunto assim para uma pessoa, mas você quer ficar hoje fazendo o tempo todo só isso? O que que você pensa mais? Porque assim, né?
Se a pessoa trabalha com evento, trabalha com qualquer coisa, mas você quer ficar o tempo todo nisso? Porque se a gente não vai mudando de fase, Exatamente. aí você precisa ter a dedicação do autoconhecimento, de estar sempre estudando, porque senão a pessoa se acomoda Sim. naquela Na tal da zona de conforto, liberdade, né? porque assim, não é porque eu sou empreendedora Que eu não que eu vou não posso esforçar. me tornar uma empresária de sucesso, Sim. que eu não posso querer ter uma estrutura à minha volta que possa condizer com todo o meu potencial da época de que eu fui CLT. Sim. Entendeu? Isso que eu acho interessante. A Com mentalidade na questão da mentoria que eu faço é essa. É você sair da mentalidade de empreendedora para empresária. Isso Por aí. quê? Sim. Porque eu sou empreendedora, eu não posso saber os comportamentos de uma empresária? Eu não posso saber onde que ela Não anda? deve. Eu Isso não vai ser posso. Gente, não. É Esse porque vai ser um empurrão eu pra você seguir. preciso. Não posso desejar, O posso meu desejar, não é melhor. não pode ter ambição Não é? para Sim. crescer. Eu sou. Se você tem a mentalidade que o meu negócio é pequeno, ele nunca vai sair. Ah, É isso aí. sim, nunca. Então, a primeira pergunta é: como você quer que seu negócio seja daqui a 10 anos? Se a pessoa ela não consegue responder isso, porque ela não tem um caminho traçado. Ela está vivendo um dia após o outro. E o que vier tá bom. Sim. Mas isso não é só nos negócios, não. Vou dar um exemplo meu. Ontem, inclusive, eu estava conversando isso com meu marido. Na vida da gente como um todo. Eu dirigia muitos anos atrás, mas depois acabei deixando, enfim, por uma série de motivos. E ontem, quando eu estava na feira de. Até lembrei de você, estava na feira de carros antigos, que eu adoro. Aí eu tava lá, falei, pô, carro tão bonitinho, pequenininho. Aí ele falou pra mim, cara, por que você não dirige? Na hora, veio logo na minha cabeça assim, será que eu consigo? Tá vendo? Porque é uma crença, Sim. é algo que eu coloquei na minha cabeça de Se eu achar limitou, né? que eu não consigo dirigir. Uhum. Pra mim mesmo, eu falei, não, eu consigo sim. Existe escola, autoescola, existe esse Sim. recurso que você Uhum. consegue fazer. Então, é uma coisa que eu tenho que mudar em mim. É uma crença que tá comigo É a há muito tempo. prática. Sim. E a minha cabeça, enquanto ela não mudar, eu não vou conseguir. Não E é- não é só no trabalho, é na vida como um todo. É a decisão de comprar um decisão carro de- e começar Sim, a com dirigir. certeza. Essa é a É. decisão. É Porque isso. se você ficar esperando, você nunca vai. O meu esposo, ele tinha um medo ele saiu da autoescola, ele dirigia. Mas, exemplo, a gente tem que ir na Barra. Aí eu falava assim, ai, vamos. Aí ele falava assim, não, vamos de ônibus. Eu falei, mas por que de ônibus? O carro tá aí. Aí ele falava assim, não, mas aí não tem lugar para estacionar. Desculpa. Aí o que aconteceu? O pai dele ficou doente. Ninguém tinha carro, só ele, só a gente que tinha carro. Ele teve que levar o pai dele daqui do Rio para Espírito Santo. Olha, viu? Olha, E A daí, necessidade obrigou Exato. ele a se movimentar. e daí um ele espaço muito maior foi, que daqui pra Barra, né? Ó, É. aí ele foi e agora ama viu? dirigir. Ama Olha. dirigir. É só quebrar. É só É quebrar um É padrão, o né? dia a dia. Tem que quebrar o padrão. É quebrar. Então, a nossa mente, ela sempre vai colocar a gente para ficar paralisado Sim. naquele lugar, porque ela já faz muita coisa, Sim. né, diariamente. É. Tudo que a gente Sempre acredita, né? Esse conforto. Tudo que a gente acredita é real. Isso Se você acredita que Cria. você consegue, você consegue. Se você acredita que você não consegue, você não consegue. E o cérebro, ele quer ficar, né? Esse dia eu Mas tava vendo confortável. confortável. É, Ele não a quer neurociência já Não. explica isso. isso, É, exatamente. porque ele já gasta muita energia para gente se alimentar, para Sim. gente levantar, para gente falar. Aqui a Sim. gente está gastando energia, Sim. até dormindo a gente gasta energia. Então, para que ele Vai vai gastar inventar ainda mais, né? gente? Vocês tiveram dificuldade de pedir ajuda em toda essa jornada aqui? Vocês não, nós, né? É. Já paramos? Será que eu já parei para pensar nisso? Se eu tive dificuldade de pedir ajuda? Muitas vezes, gente. Eu não Eu conseguia pedir tinha. ajuda. Sabe? Eu tinha essa Sim. dificuldade. Eu não conseguia, eu me achava tão vulnerável. Não, eu achava que eu ia ficar vulnerável se eu pedisse ajuda. Nossa, mas ela vai perceber que eu não sei. Ela vai ver a minha fraqueza. Olha o limite do Uhum. pensamento. E eu não posso falar para ela que eu não sei isso. O que ela vai pensar? Hoje, não sei mesmo, preciso que você me ajude. Mas quanto tempo lá atrás? É claro que eu não fico olhando para trás, mas assim, eu faço uma comparação. Quantas vezes eu deixei de construir alguma coisa, de conseguir sei lá, qualquer atividade, qualquer lugar melhor, porque eu tinha esse medo. Eu não podia
passar para você que Sua a minha vulnerabilidade. vulnerabilidade. E Sim. hoje eu percebo o quanto aquilo me machucou, Sim. sabe? Quantas oportunidades, Como- né, você deve ter perdido por não pedir Sim. ajuda, né? Sem dúvida. Sim. Como é que é isso para você? Assim, no início da minha jornada, eu não posso dizer que foi tranquilo, nem que foi muito difícil, porque eu já trabalhava com a estética, né? Já tinha muitas clientes, e ao longo, né, da jornada eu conheci muitas pessoas. E o network também, os eventos de network, né, ajudam demais a gente poder se conectar, né, com as pessoas, fazer essa troca, né, como você mesmo está falando. Você entender que a outra tem as mesmas vulnerabilidades que você. Então, uma pode fortalecer a outra, né? E hoje em dia é bem mais fácil, com certeza, né? Pedir ajuda, me conectar com uma pessoa que sabe de uma área que eu não sei, né? E fazer uma troca, né? De experiências, vivências. Isso é fundamental na nossa jornada de crescimento, Que né? ajuda a desenvolver Ajuda, também, né? ajuda demais no nosso desenvolvimento. E é isso, você buscar sempre se conectar com pessoas, né? Pra Por mais que entender, a gente você, precisa ter alguém sim, que pegue na mão da gente. sim, por mais que você tenha questões, né, de mentalidade, né, como a gente estava falando, sobre você acreditar que você não é capaz, a gente precisa estar sempre fazendo Desenvolvimento. esse autoconhecimento, né? Entender por que que eu não posso? Posso sim. Não é você se comparar a outra pessoa, mas você usar uma outra pessoa que você tem acesso ou tem contato e que já chegou a um patamar que você gostaria de chegar. Ela conseguiu, por que que eu também não posso conseguir? É ter como Né? referência, Como né? É ter como referência. referência, Não é isso se, aí. por isso que eu tô falando, não é se comparar, porque a comparação ela nos limita ainda mais, porque cada pessoa tem a sua jornada, né? Cada pessoa tem a sua caminhada. Eu não sei qual foi a sua caminhada para você estar onde você está hoje, né? Eu posso me espelhar em você. Então, cada pessoa precisa realmente se autoconhecer para Se entender, permitir se também, né? permitir e entender onde ela quer chegar, Vocês né? também tem quem é que não teve, né? Quem não Eu teve? tive. Na minha, veio muito da minha casa, né? Lá em casa, com os meus pais, não podia pedir ajuda, não podia pedir nada. Essa é a verdade. Não pode pedir nada, porque você está incomodando, ou a pessoa pode achar que você vai querer copiar ela, ou alguma coisa desse tipo. Mas eu fui observadora e nunca gostei de retrabalho, gente. Ah, E eu ficava reparando as coisas. Mas vinha na minha cabeça esse pensamento em achar que a pessoa ia achar que eu ia copiar ela. Mas Uhum. mesmo assim eu ia lá perguntar. Porque eu nunca gostei do retrabalho. Eu sempre gostei de estar fazendo as coisas e o perfeccionismo, né? Uhum. Bem feito. E isso não me limitava de perguntar ao outro. Mas tive que trabalhar essa questão de pedir ajuda por conta desse pensamento que vinha, que eu poderia estar, que a pessoa poderia estar com pensamento de de achar que que você vai copiar o trabalho dela e isso querer. aí. Aí eu sempre dava muita explicação. Então, tem coisas que às vezes você não precisa dar muita Explicar explicação, porque você vai ter o sim ou não. Sim, Só não a isso. gente já tem, né? Isso, né? Eu penso assim hoje Vai em também. busca do Ou sim. não, eu já Entendeu? tenho, eu tenho que correr atrás do sim. O importante é você conseguir passar de fase. Sim. Essa que é. Mas, por conta dessas crenças também, a gente acaba se limitando e tem muita gente também empreendedoras mesmo, né, que fica com essa questão de perguntar, de ter uma ajuda. Como é que você faz o seu network? Aonde que você vai? Poderia ir com você? Que Sim. isso é importante.
E às vezes perde muitas oportunidades de fazer o negócio dela deslanchar, Alavancar, né? Alavancar por conta dessa crença Sim. de pedir ajuda, ou muitas das vezes de até pagar, né? Porque, Sim. poxa, eu já sei tudo, para que que eu vou pagar uma mentoria? Entendeu? Então, assim, são processos que a gente precisa trabalhar ao longo do tempo para a gente evoluir. Nosso Sim. negócio precisa evoluir. Se a gente ficar nessa mentalidade Sim. pequena, a gente Sim. não consegue ir para frente. Com Gente, cria certeza. raiz. É. Cria raiz e você não vai desenvolver nunca. Sim. É interessante sobre tudo isso que a gente está numa fase atual de muita forma de autocuidado, né? A gente tem a internet muito a nosso favor. Então, assim, essa questão de você querer conhecer algo mais, ou de você buscar ajuda, esses eventos de network, tem sempre uma forma. Sim. Mas realmente é porque o tempo que vai fazendo cada um escolher, né, o que quer ali naquele momento. Mas a gente tem muita rede de apoio. No passado, você buscar ajuda, um tratamento, algo do tipo, tinham crenças de que não era algo legal, que era coisa de maluco, Isso algo do aí. tipo. E se você não quer buscar ajuda de um profissional, você também tem alguns conhecimentos, algumas ferramentas ou até Sim. algumas formas de cuidados paliativos que você pode ter dentro de casa. Sim. Então, assim, está muito mais facilitado para toda aquela pessoa que escolhe realmente querer melhorar, né? Tem muito conteúdo, porque a gente não pode deixar de honrar da pessoa perder o tempo da vida usando, né, as tecnologias para conteúdos que às vezes não façam sentido, mas se uma pessoa quiser ter informações que possam agregar, tem Com muita certeza. base Muita- legal aí de muita coisa. cuidado para que você possa se Também. desenvolver, para você possa adquirir formação, até com custos super acessíveis, então nem tanto tão caro, mas você consegue também, realmente aquela questão de escolha. E você estava falando uma questão do propósito, não adianta também a gente criar uma estratégia, se a gente não tiver a ação de botar aquela estratégia em Em prática. prática. Eu conheço pessoas, e não é no sentido de ser pessoas próximas, não estou trazendo para o meu nicho, mas tem muita gente que verbaliza, porque eu faço e aconteça, eu quero, mas assim, ou eu quero, ou eu desejo, ou eu escolho, você só vai de fato conseguir quando você começar ali, ó, botar um pé na frente do outro em prol daquele Ação, caminho né? que você está criando, Partir pra Sim, cima. tem que entendeu? partir pra Porque cima. senão não adianta. E aí o que que acontece? Às vezes quando a coisa não dá errada, quando as coisas às vezes não dão certo, na verdade, a gente às vezes acaba não percebendo o que que eu deixei de fazer. A gente sempre arranja uma bengala ou alguém ou Pra um culpar, negócio para culpar. Sim. Mas assim, quando não está dando certo, a pergunta sempre é: o que que eu não estou fazendo o suficiente para eu conseguir o que eu estou desejando? Sim. Porque É assim, nós trazer a somos responsabilidade capazes. para cima. Autorresponsabilidade. Responsabilidade. É, É isso que a gente porque senão a gente não consegue ir evoluindo nessa Sim. trajetória. Tem que sair do mental e do papel e ir pra ação, né? Meninas, o papo tá ótimo. Mas o nosso tempo daqui a pouco tá estourando. E aí eu quero pedir para vocês assim, que cada uma fale para as mulheres que vão ouvir não vou dizer conselho não, mas assim, uma dica de toda a trajetória que a gente passou. O que essas mulheres podem tirar, podem absorver? Como essas mulheres podem, de repente, usar as ferramentas que elas têm, que elas não acreditam, para poder alavancar na vida? É, é, é uma coisa que, assim, eu faço, que é a gratidão. Agradeça todos os dias por você acordar. E peça à espiritualidade, o que você acredita, que te dê a força necessária para você enxergar o que você precisa. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Então é só colocar em ação e prática. Não adianta. Porque os desafios eles vão vir
mediante a cada passo que você vai dar, porque só assim que você vai saber superar. Não adianta eu ficar pensando se eu não entro em ação. Isso aí. Então, você não sabe se é capaz ou incapaz de resolver. Então, entre em ação, que é a melhor opção. Um passo de cada vez, né? E pronto. Porque o resto é só entrar no processo do aprendizado mesmo diário, do seu objetivo, do seu propósito, dentro dos seus valores, né? Isso aí, muito Com bom. certeza. Então, eu também me conecto muito com a minha espiritualidade e eu acho que é um dos pilares, né, fundamentais para o nosso crescimento. Não importa qual a crença, né, qual a religião, algo muito, muito maior, né, a espiritualidade. E é o meu pilar principal. E você entender realmente o que te preenche, o que faz sentido para você, não o que faz sentido para o outro, e sim para você, porque quando a gente se ama, a gente tem como amar o outro, e o contrário não é possível, né? Quando você só ama o outro, você não consegue entender as suas necessidades reais. Então, é se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com o que faz sentido para você, é, ter seu autocuidado, né? O autocuidado que eu digo é o que faz sentido, fazer atividade física, alimentação. Eu foco muito nesses pilares, corpo, mente e espírito, né? Que são os pilares básicos para uma vida estruturada. E se conectar realmente com o que faz sentido, né? Com o que o seu coração, o que arde no seu coração, o que faz seus lábios sorrirem, seu coração ficar quentinho, né? É muito importante. Então, é isso. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tem outros pedidos, você vai voltar para a gente, tá? Vai. Bom, eu acho que para contribuir para as pessoas, eu penso da mesma forma, assim, que eu falei da outra vez. Eu acho que qualquer coisa que a gente queira, assim, que qualquer pessoa queira muito, ao ponto de você conseguir pedir ajuda, ao ponto de você conseguir superar os medos e acreditar que é possível. Então, assim, é aquele querer que, tipo, cara, eu quero aquilo de verdade. Porque quando você deseja muito, você vai. Então, assim, vai e a certeza, e aí a questão da espiritualidade, que assim, você bota o pé, Deus dá o caminho. Então, assim, que você não está só para qualquer coisa, porque literalmente um caminho. Eu também acredito muito na questão da física quântica, né? Ciência. É um movimento, Então, assim, né? você tem, quando eu falo do querer, é acreditar que é possível, porque as oportunidades elas vão se expandindo assim, igual. Se você quiser algo e não for com tanta vontade, os medos vão te atrapalhar, as dificuldades vai fazer, em vez de você ir para frente, você recuando. Então, assim, queira muito, que você vai conseguir. É isso, gente. E é muito bom, pegando até o gancho da Fernanda, a gente tem que derrubar a barreira. E nós só vamos conseguir derrubar as nossas barreiras se a gente enfrentar os nossos medos, os nossos fantasmas, se a gente jogar para o universo e acreditar mais ainda que eu quero, eu consigo, eu tenho uma fé e uma força muito grande que vai me ajudar a me movimentar. O que vocês ouviram aqui são mulheres que enfrentaram as suas barreiras, que derrubaram as suas barreiras, que enfrentaram os seus medos, que toparam os desafios e que hoje cada uma está satisfeita no seu patamar, que vai conseguir ainda muito mais. Então, meninas, muito obrigada de coração, gratidão. E eu quero fazer um convite, vocês vão voltar aqui, a gente continuar esse assunto, Sim, porque ainda é um leque que tem muita coisa para a gente falar. Barreira não é uma, duas, três, não são várias, e é o que a vida sempre nos dá. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Mulheres em Alta Voz. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você.